Olá pessoal, meu nome é Ivan, vamos trabalhar aí a nossa quinta unidade em estrutura e síntese do RNA. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente diferenciando o DNA para o RNA. Nós vimos aí na nossa unidade anterior a estrutura do DNA, que também é formado por sequência de nucleotídeos, né? O RNA também é formado por sequência de nucleotídeos, mas existem algumas diferenças básicas. Primeiramente, do ponto de vista de estrutura química, o DNA, ele se diferencia o RNA ele se diferencia do DNA pelo açúcar, pela base nitrogenada. No DNA nós temos a desoxirribose, no RNA nós temos a ribose. E as bases nitrogenadas, que são aqueles componentes do nucleotídeo, né? Que são adenina, timina, citosina e guanina no DNA, no RNA nós temos adenina, citosina, guanina e não temos a timina. No lugar da timina nós temos a uracila. Essas três aqui, elas são as mesmas presentes no DNA. Então no RNA, reforçando, nós temos uma base nitrogenada timina, uracila, perdão, no lugar da timina. E nós temos o açúcar ribose no lugar da desoxirribose presente no DNA. E o agrupamento fosfato é o mesmo. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos as representações aqui dos nucleotídeos, das diversas formas de nucleotídeo presente no RNA. Então, aqui você tem uma adenina, porque, relembrando, o nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, um açúcar de 5 carbonos e um agrupamento fosfato. Então aqui nós temos uma adenina, que é uma base nitrogenada, o açúcar ribose, que esse é a grande diferença, ribose, no DNA nós temos a desoxirribose e o agrupamento fosfato. Aqui nós temos uma outra base nitrogenada, que é a citosina, o açúcar ribose e o agrupamento fosfato. Aqui nós temos a guanina, o açúcar ribose e o agrupamento fosfato. E aqui nós temos um outro diferencial, que é a uracila. Essa base, nós não temos essa base no DNA. Essa base é exclusiva do RNA. E uma outra diferença que a gente tem é que o RNA ele é fita única, fita simples. O DNA é fita dupla. Vamos lá. Então, olha só. Fazendo aqui uma comparação do açúcar presente no DNA para o açúcar presente no RNA, no DNA nós temos esse açúcar que compõe o seu nucleotídeo, que é a desoxirribose, e aqui nós temos a ribose, que é o açúcar presente no RNA, do nucleotídeo do RNA. Qual que é a diferença? É essa diferença aqui, ó. Essa hidroxila aqui. No RNA nós temos essa hidroxila e no DNA nós não temos essa hidroxila no açúcar, por isso que se chama desoxirribose, a ausência dessa hidroxila, desse agrupamento OH. E aqui, né, voltando de novo, aqui focalizando aqui somente no RNA, o açúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, e a diferencial, que é esse açúcar aqui, a presença dessa hidroxila aqui nesse açúcar. Os RNAs, eles podem ser informacionais ou funcionais. Os RNAs informacionais são os RNAs mensageiros, que participam diretamente lá no processo de síntese de proteína, que a gente vai ver mais para frente, e são cópias dos segmentos funcionais do DNA, ou seja, lá no DNA, quando essa célula vai expressar os seus genes para produzir a proteína, através do DNA, se dá origem pelo processo de transcrição a um RNA chamado RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, ele é produzido a partir do DNA no núcleo. É um processo chamado de transcrição. Através do mecanismo de transcrição, o DNA, pela molécula de DNA, é produzida uma molécula de RNA, chamada de RNA mensageiro. E os RNAs funcionais são os RNAs que não são traduzidos em proteína, que são o RNA transportador, que ele tem a função de transportar, ele recebe esse nome porque ele tem a função de transportar os aminoácidos até o RNA mensageiro. O RNA ribossômico, que é constituinte dos ribossomos, que é uma organela que participa do processo de síntese de proteína. RNA nuclear pequeno, snRNA. RNA citoplasmático pequeno, scRNA, que eles não participam também do processo de síntese de proteína. E o RNA de interferência, que é o RNAi. Vamos lá.
O RNA transportador, que também entra nessa categoria de RNA funcional, ele transporta os aminoácidos até os ribossomos no processo de tradução, que a gente vai ver na nossa unidade seguinte. Então, veja bem, mas só para a gente adiantar aqui, o RNA mensageiro que é produzido através do DNA, ele é produzido tendo o DNA como molde, feito no núcleo, esse processo chamado transcrição é realizado no núcleo. Uma vez realizado no núcleo, esse RNA ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma, com a participação de uma organela que nós vimos lá na nossa unidade 3, caso seja necessário, você dê uma revisada lá, nós temos os ribossomos, que é uma organela que se liga ao RNA mensageiro e vai percorrer a fita de RNA mensageiro, agora já no citoplasma. E quando ele percorre a fita de RNA mensageiro, os RNAs transportadores, nas extremidades, na parte inferior do RNA transportador, nós temos um conjunto lá de 3 nucleotídeos, que são chamados de anticódon. Esse anticódon, com a participação do ribossomo, se liga no códon do RNA mensageiro. E esses RNAs transportadores, eles trazem na sua outra extremidade, na sua outra ponta, eles carregam na sua outra ponta os aminoácidos que são os construtores das proteínas. Então, o que são proteínas? Proteínas são sequências de aminoácidos. Os RNAs transportadores transportam esses aminoácidos até lá no RNA mensageiro, se liga lá com a participação do ribossomo, deixa o aminoácido e sai. E os RNAs transportadores outros RNAs transportadores vão chegando e a proteína vai sendo formada aí, através da ligação peptídica dos aminoácidos. Vamos um pouquinho no anterior. Os RNAs ribossômicos, que são constituintes aí dos ribossomos, combinam-se com diversas proteínas para formar os ribossomos, como nós falamos aí. SNRNA combinam-se com diversas proteínas para formar ribonucleoproteínas, que são as sRNA, que atuam no processo de splice, que é uma vez que esse RNA mensageiro é produzido, ele é editado, ou seja, quando esse RNA mensageiro ele é editado pelo processo de splicing, são retiradas algumas sequências não codificadoras desse RNA, que é o processo de splice, que a gente está citando aí. O scRNA dirige o tráfego de proteínas dentro da célula. Funções dos RNAs funcionais. RNA de interferência atua no processo de regulação pós-transcricional. Degrada alguns RNAs mensageiros. Ou seja, o que é pós-transcricional? Aí a gente tem que lembrar o que é transcrição. Transcrição é a produção do RNA mensageiro a partir do DNA. Alguns RNAs que não são de interesse são degradados aí pelo RNA de interferência. E o processo de transcrição? Nos atentando agora mais especificamente para o processo de transcrição. O que é o processo de transcrição? Vamos lá. Então, a expressão do material genético, ou seja, no nosso DNA nós temos sequências, né, que a gente vê na estrutura do DNA, nós temos várias sequências de nucleotídeos e algumas dessas sequências são sequências codificadoras. Codificadoras são informações para se produzir proteínas. Então, os genes, que são essas sequências codificadoras, são informações para se produzir proteínas. E alguns desses, e quando esse gene nem sempre ele está ativo. Quando esse gene está ativo, ele se expressa. No momento que esse gene se expressa, ele vai, através da expressão desse gene, que é produzida o RNA mensageiro. Então, a transcrição nada mais é do que a produção de um RNA mensageiro, que é a expressão desse gene para se produzir uma proteína. Então, a sequência de base do DNA governa a produção dos RNAs, que são essas sequências que vão ser codificadas, vão ser transcritas em RNAs. E das proteínas que desempenham as funções celulares e definem a identidade celular. A transcrição, então, é uma síntese de molécula de RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA. Isso ocorre no núcleo das células. Deixa eu passar. Após ser sintetizado no núcleo, o RNA mensageiro segue para o citoplasma. E aí para fazer um outro processo que será a tradução, que a gente vai ver depois. Então o RNA mensageiro, ele serve, portanto, como informação intermediária de transferência de informação entre o DNA e a proteína. Então por isso que ele recebe o nome de mensageiro. Por quê? Ele vai pegar essa mensagem que está no DNA,
Essa mensagem no DNA vai ser convertida em RNA, por isso que ele chama mensageiro, e vai levar essa mensagem para o citoplasma, onde as proteínas serão produzidas. E no RNA, a gente, como foi citado, né, o RNA, pela estrutura do RNA, a gente não tem a base timina, ela é substituída pela uracila. Como que é o processo de transcrição, então? Bom, o processo de transcrição, ele obedece também àquele princípio de complementaridade de base. De que forma? Exemplificando, se no DNA eu tenho lá uma sequência ATG, por exemplo, essa sequência, ao ser transcrita, vai seguir o princípio de complementação de base, ou seja, onde tem A, era para eu ter T, mas só que no RNA não tem T. Então, A vai dar origem a U no RNA, T vai dar origem a A no RNA e G vai dar origem a C no RNA. Então, a transcrição de um segmento de DNA ATG seria UAC. Vamos lá. Que é o que está descrito, né? Complementaridade na síntese de RNA. A transcrição é baseada na complementaridade das bases, como na replicação. Mesmo processo de complementação, A com T, C com G. Mas relembrando, reforçando que no RNA não tem T. O T, no lugar do T, a gente coloca a uracila. O filamento de DNA que é transcrito para um determinado RNA mensageiro é chamado de filamento molde, ou seja, como eu tenho o DNA é dupla fita, uma daquelas fitas vai ser transcrita. Essa fita que é transcrita que é a fita, o filamento molde. Bom, na transcrição, apenas uma das fitas de DNA é utilizada como molde. Baseada nesses critérios da fita molde, elas são classificadas em filamento molde, ou seja, a fita está no sentido antissense, sendo utilizada como molde para ser transcrita, essa fita. E o sentido da cópia é sempre de 3 para 5, ou seja, a fita que está sendo transcrita, ela está no sentido de 3 para 5. Ou seja, como assim, professor? Mas tem a outra fita também, eu posso pegar o sentido 3 para 5 da outra fita. Mas você tem uma região que antecede aos genes, que são a região promotora. A gente vai ver mais para frente. A partir da região promotora, você vai seguir a sequência 3 para 5 para se produzir um RNA. O slide seguinte é bem ilustrativo nesse sentido. A sequência do filamento molde é complementar ao RNA mensageiro. Então, o filamento de DNA que está utilizado como molde, ele é complementar ao RNA mensageiro. O filamento não molde, a gente fala que ele é sense, o filamento não transcrito. E a sequência do filamento não molde é similar ao RNA mensageiro. Vamos lá. Então, veja bem, o que eu estava dizendo no slide anterior é o seguinte. Então, eu tenho minha dupla fita, minha dupla fita de DNA, uma dessas fitas que vai ser transcrita. Bom, então a fita que está transcrita, ela vai estar no sentido 3 para 5. A transcrição obedece o sentido 3 para 5 do DNA. Então, poderia ser essa fita aqui, nesse sentido, ou essa fita aqui nesse sentido. Aí vai depender também de onde está o promotor do gene. Bom, se for essa fita aqui, que é a fita transcrita, como que obedece? Então, através dessa fita eu estou produzindo uma molécula de RNA, né? 3 para 5, 5 para 3 aqui. Onde tem G eu ponho C, onde tem A eu ponho U, aquele princípio de complementação de base. Onde tem C eu ponho G, onde tem G eu ponho C, onde tem A, onde tem T eu ponho A, e assim a gente vai substituindo, né? E aí eu produzia meu RNA mensageiro. Nesse mesmo RNA, esse RNA depois ele vai ser editado, então no meu DNA eu tenho vários genes, tá certo? Depois o que vai ser transcrito são somente esses segmentos aqui que são genes, que esse RNA depois vai ser editado. Deixa eu passar. A RNA polimerase, nós tínhamos lá na formação do DNA a enzima chamada DNA polimerase. Aqui nós temos a RNA polimerase que vai ajudar na formação do RNA. A enzima polimerase, RNA polimerase, ela catalisa a reação de ligação fosfodiéster, que é a ligação entre nucleotídeos, só que nesse caso nucleotídeos de RNA, sequências de nucleotídeos, entre o ribonucleotídeo livre e o último da cadeia, ou seja,
é o que a gente está representando aqui, ó. Se eu tiver nucleotídeos aqui, ó, eu tenho a minha fita de DNA servindo como molde e o meu RNA sendo formado, ou seja, os nucleotídeos estão sendo acrescentados aqui. A minha RNA polimerase, ela participa da colocação desses nucleotídeos aqui na extremidade 3, como lá no DNA. Só que aqui, o que está colocando aqui é nucleotídeo de RNA e a enzima que participa desse processo é a RNA polimerase, né? Que também precisa de uma extremidade OH livre, que nós vimos lá na replicação do DNA. Precisa também de uma extremidade OH livre. Logo, a transcrição também é de 5:3. Então, a formação do RNA mensageiro também é nesse sentido, 5:3. Pode passar. Em procariotos, é só um detalhe aqui, uma informação adicional. Em procariotos ou bactérias existe apenas um tipo de RNA polimerase. E em eucariotos existem 3 tipos de RNA polimerase. RNA polimerase 1, que sintetiza moléculas de RNA ribossômico. RNA polimerase 2, que sintetiza moléculas de RNA mensageiro. E RNA polimerase 3, que sintetiza moléculas de RNA transportador, snRNA e scRNA. Tá? E essas etapas do processo de transcrição, como eu falei, elas ocorrem no núcleo da célula, a transcrição ocorre no núcleo da célula. E o início da transcrição também é determinado por regiões promotoras. O que são regiões promotoras? As regiões promotoras são regiões que... quando eu vou transcrever um gene, que é uma sequência de DNA, responsável por produzir uma proteína, que tem uma informação para se produzir uma proteína, então se eu vou transcrever essa informação, produzir um RNA mensageiro a partir dessa informação, desse segmento, antes desse segmento eu tenho uma região chamada região promotora. O que é essa região promotora? Região promotora são onde os fatores de transcrição, algumas enzimas, se ligam ali naquele DNA para fazer esse processo, para realizar esse processo de transcrição. Então, a transcrição, tanto que a gente vê lá na epigenética, o DNA, para ele ser transcrito, ele precisa de estar em condições, ele precisa de estar desenrolado para que a maquinaria de transcrição tenha acesso a essa região promotora. Como eu falei da epigenética, por que nem todos os genes estão ativos? Porque dependendo da região da cromatina, do DNA, se ele estiver muito compactado, as enzimas, os fatores de transcrição não conseguem ter acesso a essa região promotora. Então, o que é essa região promotora? Região promotora é a região que antecede ao segmento, como está aqui representado de vermelho, é a região que antecede o meu segmento de DNA que vai ser transcrito. Então, os fatores de transcrição se ligam a essa região promotora, que está representada aqui, e uma vez ligado, a partir daquela região, o meu DNA vai ser transcrito. Então aqui, ó, região promotora, aqui nós temos o meu filamento de DNA, a dupla hélice, então aqui está a minha região promotora. O fator de transcrição, eles vão se ligar a essa região promotora. Uma vez que ele se liga à região promotora, todos os fatores de transcrição se ligam, a RNA polimerase se liga juntamente a esses fatores de transcrição, que é a enzima que vai responsável por colocar nucleotídeos de RNA, e o meu RNA começa a nascer aqui, ó, Aqui eu tenho a minha região promotora, os fatores de transcrição se ligando, a RNA polimerase se ligando também, e aqui, ó, o meu RNA nascendo aqui, ó, sendo transcrito aqui, ó, a partir do meu DNA. Então eu preciso dessa região promotora para que o meu RNA seja produzido ali no DNA. Para que os fatores de transcrição, juntamente com a enzima polimerase, se liguem naquela região e produzam o meu RNA, nesse sentido aqui. Vamos lá. Então, resumindo todo o processo, porque o processo de transcrição, ele é dividido em 3 etapas, iniciação, alongamento e terminação. Então, a RNA polimerase, eu tenho aqui minha região promotora. A RNA polimerase, com o auxílio dos fatores de transcrição, vai ligar aqui nessa região promotora, que é a iniciação, e uma vez ligado, ela vai percorrer, uma vez ligada aqui, ó, ela vai percorrer esse meu DNA e vai colocando
os nucleotídeos de RNA. Dando aqui o início da transcrição, o alongamento, que é o RNA crescendo, o crescimento do RNA aqui a partir da molécula de DNA, e a terminação é quando ela encontra uma região para finalizar esse processo. E assim, então, a gente termina a nossa aula de transcrição. Nós falamos aí da estrutura do DNA, do RNA, e abordamos as etapas da transcrição. Relembrando sempre a vocês que todo esse material, que a gente redigiu todo esse material para vocês, com mais informações, com mais detalhes, com mais animação, lá e está disponível lá no nosso material didático para vocês. Ok? Um abraço.